gente que é muito bom na analítica, a gente tem um técnico, e isso faz com que a Santé chegue onde chegou, e é lógico, ainda tem que é muito bom na analítica, a gente tem um técnico, e isso faz com que a Santé chegue onde chegou, e é lógico, ainda tem. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Juan, gestor da filial da Santé aqui de Alphaville. E hoje estamos de volta com o nosso resumo semanal, mostrando as principais notícias da última semana. Então, para começar, vamos falar do assunto que está em alta, que é a tarifa entre Estados Unidos e Brasil. O Haddad elogiou a disponibilidade de diálogo de Trump com Lula e disse que aqui também é recíproco, afirmando que estamos abertos a fazer diálogos para chegar em um acordo o mais rápido possível. Encontros técnicos entre diplomatas e o time econômico do Brasil ocorreu nessa semana, porque a partir do dia 6, os Estados Unidos vai impor a tarifa de 50% para todos os produtos brasileiros. E o presidente Donald Trump disse, entre parênteses, isso é uma emergência nacional. E ele está afirmando que o Brasil e Estados Unidos precisam chegar em um acordo o mais rápido possível. A CMN aprovou novas regras de contribuição ao FGC. Isso pode impactar os bancos, mas evitar um risco sistêmico. O Conselho Monetário Nacional promulgou regras que aumentam a contribuição ao FGC em 0,02% e reduzem o limite de referência para ativos garantidos de 75% para 60%. Essa mudança afeta instituições com alto índice de alavancagem, obrigando a destinar parte dos saldos ao FGC. O objetivo é fortalecer o fundo e evitar desequilíbrios como os sofridos pelos bancos menores. As novas regras entram em vigor em junho de 2026, dando margem para adequação e tempo para os bancos. Pode haver impacto em spread bancário e também estrutura que vai impactar todo o sistema bancário brasileiro. Porém, a liquidez vai melhorar e esse movimento reforça a resiliência do sistema bancário brasileiro, que exige ajustes de compliance e governança, como vimos recentemente com o Banco Master. O setor químico enfrenta cancelamentos em massa de pedidos após expectativa de tarifa americana. Os produtores de fertilizantes e resinas registraram cancelamentos abruptos logo após burocracia emergencial desse tarifaço ser anunciado. O impacto sobre insumos agroindustriais é imediato. As empresas esperam queda nas exportações e margens pressionadas. A Abiquim adiantou estudos sobre risco de desabastecimento desses insumos, usados em alimentos e sucos. A crise comercial reflete na cadeia de valor, com redução de contratos e revisão de custos. Os exportadores agem para mitigar risco com renegociação e contratos de forma antecipadas. O presidente brasileiro declarou: sempre estivemos abertos a dialogar. Lula ressaltou que a condução dos destinos do Brasil cabe aos brasileiros e às instituições, afirmando que o governo está focado em proteger empresas e trabalhadores contra esse tarifaço de 50% exposto pelos Estados Unidos. Agora eu vou deixar vocês com o nosso time de Santos. Vai que é tua, Carly. Continua aqui as nossas notícias desse resumo semanal. Obrigada, Juan. Agora vamos seguir com as notícias do mercado americano. Os principais índices da Bolsa Americana, S&P 500 e Nasdaq, bateram novos recordes recentemente. Isso significa que as ações das empresas americanas estão valendo mais do que nunca na história. E o dólar americano está se fortalecendo muito contra outras moedas, incluindo o nosso real brasileiro e o euro. E aí, Carly, por que isso acontece, né? O Federal Reserve, que é o Banco Central americano, sinalizou que pode manter os juros altos por mais tempo. Então, quando os juros americanos ficam altos, investidores preferem aplicar em dólares. Isso faz o dólar ficar mais caro em relação a outras moedas. E isso impacta no Brasil, trazendo um real mais fraco. O dólar fechou na semana passada em 5,60, o que impacta também nos produtos vindos do exterior, que ficam mais caros. As importações, então, mais caras. E uma pressão também na nossa inflação, devido à alta do dólar também. Mercados em quedas devido a dois principais fatores. Primeiro, o pacote de tarifas de Trump. O presidente americano anunciou novas taxas de importação sobre produtos de 68 países. Isso deixou os investidores receosos porque pode encarecer produtos nos Estados Unidos, pode gerar conflitos comerciais com outros países e tudo isso afeta o crescimento econômico global também. O segundo fator foram os dados de emprego. Em julho, os Estados Unidos criaram apenas 73 mil empregos novos, muito abaixo dos 110 mil esperados. Isso se torna preocupante porque menos emprego, menos consumo. Menos consumo, economia mais fraca. Economia mais fraca, empresas ganham menos.
E o resultado disso foi que o S&P, o Dow Jones e a Nasdaq caíram entre 1,2 e 2,2 em um único dia. E com isso, um efeito dominó nos mercados emergentes também. O índice das ações brasileiras no exterior perdeu 2% em 2 dias. Países emergentes como o nosso, o Brasil, sofrem mais quando há incerteza global. Os investidores têm uma tendência a preferir ativos mais seguros, como títulos do governo americano e ouro. Outro tema importante são as mudanças no Federal Reserve. Adriana Kugler, diretora do Fed, primeira latina no cargo, renunciou e deixará o cargo agora, dia 8 de agosto. Ela defendia manter os juros entre 4,25 e 4,50. E um alerta surgiu de que isso pode mudar as decisões futuras sobre juros americanos. O presidente Trump pode nomear alguém que prefira juros mais baixos. E ele vem pressionando pela queda dos juros, né? Porque essa decisão ela acaba facilitando empréstimos para a empresa, estimula o consumo e pode acelerar também o crescimento econômico americano. E não para por aí. Temos polêmica com os dados oficiais também. Trump demitiu Eric McIntyre, que era responsável pelas estatísticas de emprego, logo após o dado fraco de julho. Ele afirma que ela manipulou os dados para favorecer os democratas. Só que ele fez isso sem apresentar nenhuma prova. Isso é um fato grave porque se os mercados não confiam nas estatísticas oficiais, fica difícil tomar decisões. Sem tirar a politização também, né? Os dados econômicos eles devem ser técnicos e não políticos. E o mercado sempre reage rápido a isso, né? Então o dólar acabou caindo e a pressão por cortes de juros aumentou. E para os investidores isso significa que temos uma volatilidade alta, então mercados mais instáveis nos próximos meses, um dólar forte continua sendo refúgio em momentos de incerteza e para o nosso amado Brasil, quando os Estados Unidos caem, o Brasil tende a acompanhar também. O dólar alto acaba dificultando importações e pressiona a inflação, como eu disse anteriormente. E o Banco Central brasileiro pode precisar reagir nesse cenário. E no cenário global, estamos em um momento de alta incerteza, com mercados reagindo tanto a políticas econômicas quanto a mudanças institucionais nos Estados Unidos. A tendência é de maior volatilidade, até que haja mais clareza sobre as direções da política americana. Pessoal, os mercados americanos estão passando por um momento de grandes transformações e incertezas. Recordes históricos conviveram com pressões políticas e dados econômicos fracos. Fiquem de olho nessas movimentações porque elas impactam diretamente nos nossos investimentos aqui no Brasil. E vocês, como estão se posicionando diante dessa volatilidade toda? Deixem suas estratégias nos comentários. E se precisar de ajuda, acione o nosso time da Santé. Se o conteúdo foi útil, não esqueçam de curtir e se inscrever no canal para não perder nenhuma análise importante. Obrigada pela atenção e agora é com você. Obrigada, Carly. Hoje vamos falar sobre os principais acontecimentos da semana nos mercados da Europa e da Ásia. São informações importantes que podem impactar em seus investimentos. Então, fiquem comigo até o final. Vamos começar falando sobre a Europa, onde tivemos uma notícia muito positiva para o mercado. A União Europeia fechou um acordo com os Estados Unidos. Por que isso é tão importante? Bem, inicialmente, o Trump havia ameaçado de colocar tarifas de até 50% sobre os produtos europeus. Imagine o impacto disso para as empresas europeias. Mas as negociações avançaram e agora a proposta finalizou em 15% de tarifa. É uma redução gigantesca. Além disso, o acordo prevê 100 bilhões de dólares em investimentos bilaterais e uma revisão em 2026. Essa notícia trouxe um alívio enorme para a indústria europeia, especialmente para as montadoras alemãs. BMW, Volkswagen e Mercedes-Benz já reagiram com alta nas ações. O setor automotivo foi considerado prioritário nas negociações, com cláusulas específicas para isenções. Mas por que as montadoras são tão importantes nessa história? Simples, a Alemanha é uma potência automobilística mundial e os carros alemães são muito populares nos Estados Unidos. Tarifas altas prejudicam severamente essas exportações. O resultado prático é que os investidores voltaram a confiar nos papéis industriais europeus. É uma vitória da diplomacia sobre a guerra comercial. E agora vamos para a Ásia, onde o cenário é um pouco mais complicado. O setor aéreo asiático teve uma queda de 1,3% essa semana e isso aconteceu por causa de dados econômicos decepcionantes vindos da China. Vamos aos números. O crescimento industrial chinês veio abaixo do esperado. As exportações também frustraram. E o PIB anual caiu para 4,5%, quando se esperava 4,9%.
Pode parecer pouco, mas para uma economia do tamanho da China, essa diferença ela é significativa. O efeito dominó foi imediato. O Banco Asiático de Desenvolvimento revisou para baixo a projeção de crescimento do Sudeste Asiático para 4,7% em 2025. As empresas exportadoras asiáticas sentiram a pressão nos mercados. Agora, vamos falar do Japão, que está enfrentando um desafio interessante. O Banco do Japão está considerando novos estímulos monetários para resolver dois problemas principais. O primeiro, o problema é o iene fraco. A moeda japonesa está se desvalorizando muito à frente do dólar, o que encarece as importações e prejudica o poder de compra dos japoneses. O segundo problema é a inflação. A taxa atingiu 3,7% em maio. Para vocês terem uma ideia, o Japão enfrentou décadas de deflação, então 3,7% de inflação é considerado muito alto para eles. A solução que estão sendo estudadas inclui fornecer maior liquidez ao mercado, facilitar o crédito para empresas e até mesmo a intervenção cambial direta para fortalecer o iene. Pessoal, quando olhamos o cenário global, vemos uma situação interessante. Na Europa, temos uma tendência positiva. A diplomacia comercial está funcionando e isso reduz a volatilidade dos mercados. É uma lição importante. O diálogo ele pode resolver conflitos tarifários muito melhor do que guerras comerciais. Na Ásia, os sinais são mistos. A China está desacelerando, que afeta toda a cadeia de suprimentos asiáticos. Mas o Japão está sendo proativo em suas políticas monetárias. A região asiática ela se mostra vulnerável porque depende muito das exportações, o que gera essa volatilidade quando há mudanças externas. Vamos aos pontos que vocês precisam ficar de olho. Os pontos positivos. O acordo entre a União Europeia e os Estados Unidos reduz tensões comerciais globais. O setor automotivo alemão sai beneficiado e o Japão está sendo proativo com suas políticas monetárias. Bem, os pontos de atenção. A desaceleração chinesa pode afetar o crescimento global. A inflação japonesa é um novo desafio e os países asiáticos continuam vulneráveis a mudanças externas. O impacto, então, nos mercados. Na Europa, vemos otimismo moderado, especialmente no setor industrial. Na Ásia, a cautela devida aos dados chineses e às questões monetárias japonesas. Para resumir, a Europa está conseguindo negociar saídas diplomáticas para conflitos comerciais, beneficiando especialmente a indústria alemã. A Ásia enfrentando desafios mistos, China desacelerando e Japão lidando com a inflação e moeda fraca, mas com bancos centrais atuando. O cenário global alterna entre otimismo pelos acordos comerciais e cautela pelos dados econômicos fracos. Isso cria um ambiente de volatilidade controlada dos mercados. E vocês, o que acham desse movimento? Deixe nos comentários as suas opiniões e as suas dúvidas. E se o vídeo foi útil, não se esqueça de dar aquele like e de se inscrever no canal para não perder nenhuma análise. Bem, obrigada pela atenção e agora, Thalita, tá com você. Obrigada. Hoje vamos conversar sobre os principais acontecimentos do cenário mundial e no mercado de commodities. São movimentos que podem impactar diretamente os seus investimentos, então fiquem comigo até o final para entender tudo o que está acontecendo. Vamos começar falando sobre dois movimentos diplomáticos muito importantes que aconteceram essa semana. O primeiro foram as negociações entre Estados Unidos e China. Então, em Estocolmo, na Suécia, diplomatas dos dois países retomaram as conversas para tentar estender um pouco mais a trégua tarifária até o dia 12 de agosto. E por que isso é tão importante? Bom, quando as duas maiores economias do mundo brigam comercialmente, o mundo todo sente o impacto. Então, as agendas das negociações incluem setores estratégicos como semicondutores e minerais, com o foco na estabilidade das cadeias de suprimentos do mundo todo. Se conseguirem estender essa trégua, é uma boa notícia para os mercados porque reduz a incerteza sobre as futuras guerras comerciais. O segundo movimento importante foi no Oriente Médio. Israel declarou uma nova rodada de cessar-fogo parcial em Gaza para permitir a entrega de ajuda humanitária. Agora, mesmo com uma pausa humanitária, a tensão na região continua alta.
Confrontos pontuais ainda acontecem e a situação de fome persiste por lá. Por que vocês, como investidores, devem prestar atenção nisso? Porque conflitos no Oriente Médio sempre afetam os mercados globais, especialmente o preço do petróleo e os seguros internacionais. É um risco geopolítico que não podemos e nem devemos ignorar. Agora vamos falar sobre o petróleo, que teve uma semana bem complicada. O Brent, que é a referência mundial, registrou uma queda de aproximadamente 2% na semana e está cotando a $69,67 por barril. Vários fatores contribuíram para essa queda. Primeiro, os dados fracos de emprego nos Estados Unidos, que comentamos na semana passada. Menos empregos significa menos consumo, e menos consumo significa menor demanda por energia. O segundo fator, a possível decisão da OPEP+, de aumentar a produção. Mais petróleo no mercado significa preços mais baixos. E o terceiro fator foi o aumento dos estoques americanos, que subiram mais de 7 milhões de barris. Quando os estoques sobem muito, é um sinal de que a demanda está fraca. O resultado, uma queda semanal de 2,8% no Brent. E os investimentos em energia retrocederam. Em contraste com o petróleo, o ouro teve uma semana muito positiva. Na sexta-feira, o ouro disparou 1,8% e fechou a $3.347,70 a onça. Na semana toda, acumulou uma alta de 0,4%. E por que o ouro subiu tanto? Duas razões principais. A primeira, o dólar americano se enfraqueceu após os dados ruins de emprego e quando o dólar fica mais fraco, o ouro fica mais atrativo para os investidores de outros países. A segunda razão, o clima de incerteza global. Com tensões comerciais, conflitos geopolíticos e dados econômicos mais fracos, os investidores buscaram proteção no ouro, que é considerado um ativo de refúgio. É interessante quando a gente percebe como o ouro se comporta de forma contrária a outros ativos. Em momentos de crise, enquanto as ações e petróleo caem, o ouro sobe, funcionando como um seguro para as carteiras. Por último, vamos falar sobre o cobre, que enfrentou dificuldades essa semana. O cobre perdeu força devido às tarifas anunciadas por Trump e à queda do prêmio na Bolsa Comex. A tarifa impactou negativamente as negociações e criou incerteza no mercado. Além disso, a oferta chinesa continuou forte e o que limitou qualquer possibilidade de valorização. Quando há muito cobre disponível no mercado, os preços tendem a cair. Os exportadores de cobre estão enfrentando pressão nas margens de lucro e as perspectivas seguem voláteis. O cobre é considerado um termômetro da economia global porque é muito usado na indústria e construção civil. Quando o cobre está em dificuldades, pode ser um sinal de que a economia global está desacelerando. E agora, fazendo uma análise geral de tudo que a gente viu dessa semana, a gente vê alguns padrões interessantes. A busca por ativos de refúgio, com as incertezas sobre emprego nos Estados Unidos, tensões comerciais, conflitos geopolíticos, os investidores correram para o ouro e se afastaram de ativos mais arriscados. Então, o impacto das políticas comerciais, as tarifas de Trump continuaram mexendo com o mercado, afetando desde o cobre até as negociações com a China, e a importância dos dados econômicos. Os números ruins de emprego nos Estados Unidos reverberaram em vários mercados, do petróleo ao ouro. Agora, alguns pontos importantes que você, como investidor, deve acompanhar. Primeiro são as oportunidades. O ouro se mostrou um bom hedge contra incertezas. Então, para quem busca proteção em carteira, pode ser uma opção interessante de diversificação. Os riscos. O petróleo está pressionado pela demanda fraca e o aumento de oferta. Então, ações de empresas de energia podem sofrer nesse período. E uma atenção especial às negociações de Estados Unidos e China. Se conseguirem estender a trégua, pode ser positivo para os mercados globais. Se falharem, a volatilidade pode aumentar. Já o cobre mostra sinais de fraqueza, o que pode indicar uma desaceleração econômica global. Então, para resumir a nossa semana, tivemos movimentos diplomáticos importantes entre Estados Unidos e China e no Oriente Médio. O petróleo sofreu com demanda fraca e aumento de oferta, e o ouro brilhou como ativo de refúgio. E o cobre mostrou sinais de fraquezas econômicas globais. O cenário continua volátil, com investidores alternando entre busca por segurança e apostas em crescimento econômico. Agora, e vocês? Como estão posicionados nesse cenário de incerteza? Deixem aqui nos comentários suas estratégias e dúvidas. Se o vídeo foi útil para entender melhor esses movimentos, não esqueçam de dar aquele like e se inscrever no canal